O IPN em Ação começa agora. É tempo de boas novas. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos celebrar essa ocasião especial durante todo o mês, com as crianças, a juventude e com toda a igreja. Será pregador numa das programações o pastor Paulo Júnior. Que o Natal 2020 seja um tempo de paz, alegria e boas novas. Jesus, nossa maior alegria sempre. Nosso parceiro na Ponte Social em Santa Luz foi selecionado pelo 4º ano consecutivo como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Neste ano, devido à crise sanitária que estamos vivenciando, vamos presentear nossos afiliados exclusivamente por meio de boletos bancários. Fique ligado, envie sua doação de Natal com muito amor. Natal de verdade é o Evangelho de Cristo. Temos mais conteúdos bíblicos disponíveis para você se edificar e compartilhar. No Spotify, em podcast, confira as novas séries de mensagens da salvação do profeta Abacuque e dos 5 solas da Reforma, pregadas por nossos pastores recentemente. Com a volta de diversas atividades presenciais na IPN, as lives pastorais em dezembro serão apenas às quartas e quintas-feiras, às 19 horas. Alimente-se da palavra em nossas lives. As crianças também recebem a palavra na mini-live, agora aos sábados às 10h30 e domingo às 9h30 e às 19 horas. Os pré-adolescentes terão no sábado, dia 12 de dezembro, um encontro da UPJ no Terraço IPN às 18 horas. Estamos cumprindo o grande mandamento nessa pandemia. Centenas de cestas de alimentos estão sendo doadas no DF e no Piauí, graças à sua generosidade. Nossos obreiros e missionários pregando a palavra no Brasil e no mundo também estão sendo cuidados com suas orações e suporte financeiro. E novidade! Para fazer suas transferências sem taxas, faça um Pix para a IPN com a chave tesouraria@ipn.org.br ou para o SEM com a chave ipn100@gmail.com. Nossa juventude está desfrutando da palavra e da comunhão. Nossos adolescentes se reúnem no Ponte da UPA às sextas-feiras, às 20h30 no Templo IPN. A mocidade também se reúne às sextas-feiras nos pequenos grupos, compartilhando bons momentos de reflexão sobre o crescimento espiritual. Os jovens adultos do grupo Mais Amigos estão se reunindo no Templo IPN aos sábados, às 18 horas. Aos domingos, às 10 horas e às 19h30, com sua família em casa no culto doméstico ou presencialmente no templo, adoremos ao nosso Redentor. Inscreva-se individualmente ou toda a família no aplicativo da igreja. Depois de inscrito, se no sábado ainda houver vagas, sinta-se à vontade para inscrever-se para um segundo culto. Somos parte de um só rebanho. Compartilhamos da mesma fé em um só Salvador, Jesus, a boa nova de grande alegria para todos os povos. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre cada um de nós. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, nesta noite de uma quinta-feira, dia 10 de dezembro, o ano está quase acabando, né? Estamos aí em clima de Natal, comemorando o nascimento de Jesus Cristo neste mês e relembrando aquele nascimento maravilhoso que nos trouxe a paz. São 19 horas e 5 minutos aqui em Brasília e é com muita alegria que nós nos reunimos aqui para cultuar ao nosso Deus, para nos alegrarmos na presença do Senhor. A nossa Igreja Presbiteriana Nacional continua em algumas condições online, ora remota, como agora com vocês, ora presencialmente, em todas as situações, sempre levando a palavra de Deus aos corações e às famílias. Nossa igreja fica localizada na quadra 906, na Asa Sul, bairro central aqui da capital federal, em Brasília, e será uma honra receber cada um de vocês.
ali em nossos cultos presenciais, que estão ocorrendo aos domingos pela manhã e à noite, e também em algumas outras reuniões de nossas sociedades internas que já estão acontecendo durante a semana. Que Deus assim nos abençoe. Você que nos visita, desde já as nossas boas-vindas. Eu quero dar essas boas-vindas em nome do conselho da nossa igreja, em nome dos nossos pastores, presbíteros, da nossa liderança e em nome de todos os membros da nossa igreja. É um prazer tê-lo aqui conosco. A você que é membro da nossa igreja, muito obrigado pela sua perseverança, pela sua companhia, pelas suas orações, pela sua companhia conosco dia após dia em nossas lives, em nossas atividades. Eu sou o pastor Walter Melo, um dos pastores da equipe de pastores da nossa igreja, e é com grande alegria que me reúno com você na presença de Deus nesta noite mais uma vez. Quero te fazer uma sugestão a todos vocês. Se for possível, e caso você ainda não tenha feito, convide seus amigos, convide seus parentes, mande o link dessa reunião no YouTube, para que a gente possa, assim, levar a palavra de Deus a outros corações. Se for o caso, dê uma ligadinha, ainda dá tempo, alertando alguém que você ama, que gostaria que recebesse a palavra. Nesta noite nós estaremos falando sobre o Natal de Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus, a essência do Natal, e é sobre isso que Deus quer falar aos nossos corações. Então, nós vamos orar nesse instante, pedindo a bênção de Deus, pedindo que Ele receba toda a nossa gratidão, louvor, adoração, pedindo que Ele ouça e atenda no tempo próprio as nossas orações de petição, para que realmente o povo de Deus seja abençoado com vida abundante. Vamos orar? Se for possível, dê uma paradinha neste instante, feche seus olhos, fale a Deus juntamente conosco. Falemos com Ele. Senhor, muito obrigado por este momento de comunhão com o Senhor e entre nós. Apesar de remotamente nos encontramos diante de Ti, como um só corpo, como uma só igreja, um só rebanho, diante do Senhor, que é o cabeça da igreja, diante do Senhor, que é o pastor do rebanho, o nosso Senhor, o nosso único Deus. Rogamos que tudo que aqui fizermos seja para a glória do Teu nome, que o Senhor receba como um aroma suave diante do Senhor, diante de Ti, e que a nossa vida, a nossa entrega seja plena diante do Senhor. Que tudo seja realmente feito para o agrado do Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, nós oramos com humildade e o fazemos pela fé que nos é dada, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Nós vamos cantar ao Senhor neste instante com o nosso presbítero Evaldo Mateus, que estará falando sobre o bem supremo, este bem maior, o nosso Deus, o seu amor e a sua misericórdia. Vamos cantar com ele nesse instante. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que glória tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Antes
conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, de ti dependo, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Obrigado, Evaldo. Que canção agradável, que canção assim preciosa ao ouvido de cada um de nós. Muito boa a mensagem, tanto no sentido de letra, a profundidade dessa letra é muito interessante, muito boa. E também na forma que você canta. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo instrumento que você tem sido. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura neste instante do texto que está em Lucas, capítulo 2, e nós estaremos lendo: naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero convidá-lo mais uma vez a orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração neste instante. Senhor, receba neste momento a nossa gratidão pela tua palavra que chega ao nosso coração. Mas aplique-a, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, de tal maneira que nós possamos entendê-la e colocá-la em prática. Nós possamos entender o sentido, a essência do verdadeiro Natal, a partir deste texto que nós lemos neste instante, mas que realmente a gente possa, ao ouvir a tua voz, ao
perceber a tua vontade, podermos assim colocá-la em prática dia após dia, para a glória do teu nome, para o testemunho do teu evangelho, para a salvação daqueles que creem, para a nossa alegria da salvação. É o que nós te pedimos e oramos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos vivendo esse momento chamado o período em que temos o clima de Natal. Em nossos lares, certamente, muitos deles, enfeites, adornos desse período de Natal já foram colocados. Em nossos shoppings, nas TVs, quando assistimos a algum programa, ou até mesmo os filmes que são passados nas redes abertas de televisão, eles procuram trazer mensagens natalinas. E, com isso, obviamente, este clima, a partir de filmes e de enfeites e de músicas e de mensagens diversas, acaba trazendo para nós um clima muito agradável e, muitas vezes, para os mais velhos, de gratas lembranças de momentos especiais da vida, dos dias de vida do passado. Inclusive, hoje, uma experiência muito interessante, encontrei com um amigo de muitos anos, que viveu uma experiência muito difícil, alguns anos atrás, cerca de 8 anos aproximadamente, e ele perdeu uma filha na flor da idade, uma moça jovem de 18 para 19 anos, e uma das primeiras coisas que, ao encontrar-me, ele falou assim: pastor, esse tempo é muito difícil, porque é um período do ano que nos traz muitas lembranças, e dentre elas o senhor sabe de que me lembro. E eu falei: com certeza sei. Ele falou: e graças a Deus que, embora a gente tenha lembranças, saudades e tristezas pela perda da nossa filha, tão jovem, num acidente tão trágico, o Senhor do Natal, o Jesus do Natal, é aquele que nos traz o consolo, o conforto, aquele que levou sobre si as nossas tristezas, o nosso choro, as nossas necessidades. Então, é isso que é o Natal, no sentido de que, embora este período do ano, escolhido dentro de um calendário judaico-cristão, para que pudéssemos relembrar, comemorar esse período chamado do Natal, nascimento de Cristo, nós podemos, de certa forma, também entender que as lembranças e as tristezas que possam acontecer e ocorrer em nossas vidas, elas são consoladas, confortadas, trabalhadas pelo próprio nascimento ou pelo próprio Jesus Cristo, aquele que nasceu e que estamos comemorando o seu aniversário. A mensagem de hoje, ela se propõe a isso, fazer uma reflexão a respeito desse nascimento, da sua finalidade e como isso se deu na história da humanidade dentro do plano de Deus. O texto de Lucas, capítulo 2, nos mostra que no Império Romano se realizavam censos periódicos. E agora José e Maria estão enfrentando um desses censos. Era um censo em que tinha objetivos diversos, em alguns casos era quase que para fins de uma declaração de renda, assim como temos o nosso imposto de renda anual. Nos censos, naquele tempo, eles apresentavam-se para declarar suas propriedades, seus bens, seus recursos, a fim de que o governo pudesse levantar também contribuições para a manutenção própria do governo e de todas as suas extensões, vamos assim, de governo. E em outras situações também, os censos tinham como objetivo o levantamento daqueles que estavam dentro da faixa etária para o cumprimento do serviço militar obrigatório. Por isso, havendo aquele censo, José e Maria, eles são chamados para que se apresentassem na sua cidade natal, na sua cidade de origem. Davi era da cidade de Belém. José era da família, da origem, da raiz de Davi. E, por isso, José tinha que apresentar-se ali em Belém. E é para lá que ele parte. Ele sai da Palestina, a caminho de Belém, da Judéia, numa distância de aproximadamente 120 quilômetros, mesmo naquelas condições difíceis da época, onde
o transporte certamente era o lombo de um animal, onde as comodidades que se ofereciam aos viajantes não eram as melhores, eram com certeza muito primitivas. Os historiadores contam que as estalagens orientais apenas ofereciam um pátio para os animais e apenas simples acomodações. Muitas vezes, os próprios viajantes tinham que levar suas comidas, suas alimentações, porque não se oferecia alimentação, não havia uma diária completa, nem com o café da manhã, né? E, com isso, era realmente algo muito difícil. E, para completar, José e Maria estavam vivendo aqueles momentos finais, ali, as últimas semanas da gravidez de Maria. A cidade onde eles se apresentaram estava repleta, e por isso não havia lugar, a gente ouve essa história desde quando éramos pequenos, não havia lugar na hospedaria para José e para Maria. E nessas condições, Maria chega à hora de dar à luz ao seu filho, ao pequeno Jesus. Por que Deus traça um plano como este, sabendo que Maria estava talvez ali na 40ª semana da sua gravidez? E naquele instante, na agenda de Deus também, ele coloca ali aquele censo e, de forma obrigatória, José e Maria teriam que se apresentar para serem recenseados. William Barclay, ele diz em um dos seus livros, ele fala que o fato de que não houvesse lugar na hospedaria já era um preâmbulo, um símbolo do que ia acontecer com Jesus. Ele diz que o único local no qual houve lugar para ele foi na cruz, olhando lá para frente, a partir de uma estrebaria, a partir de um curral de animais, a partir de uma manjedoura, procurou-se uma entrada nos corações repletos dos homens e não os encontrou. Não encontrou um lugar. Por quê? Porque, não havendo encontrado o lugar nas hospedagens, também não haveria de encontrar um lugar no coração dos homens, haja vista até que ele veio para os seus não o receberam. Da mesma maneira, William Barclay, ele vai colocar que ele continua procurando e continua muitas vezes sendo rechaçado, rejeitado no coração das pessoas. Sim, Jesus ele inicia o seu ministério terreno a partir do seu nascimento naquelas condições. E muitas vezes nós achamos que isto poderia ter sido obra do acaso, uma situação até de irresponsabilidade de José, saindo com Maria naquelas condições, ou qualquer uma outra razão que não fosse a vontade de Deus. Mas, em primeiro lugar, eu quero pensar a respeito do Natal de Jesus, quero pensar fazer uma primeira reflexão com você. Todo o calendário e todas as intercorrências eram exatamente o cumprimento de um plano muito maior, a promessa do Salvador. Quando olhamos este texto com um pouquinho mais de atenção, nós vamos ver no capítulo 2, verso 1, que acabamos de ler há pouco, naqueles dias. Que dias? Dias em que Maria estava grávida, dia em que Maria estava prestes a dar à luz. Foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Não há dúvida que a mãe daquele que viria dizer a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, já trazia no seu coração, na sua mente, o senso de responsabilidade e não deixaria de cumprir a ordem do imperador. E neste primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, todos foram alistar-se, cada um na sua própria cidade, segundo o versículo de número 3 do texto que lemos. E por isso, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família e da casa de Davi. E ele ali foi alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali,
dentro do calendário de Deus, dentro do plano, do projeto de Deus, naqueles dias aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela então dá à luz a Jesus, o seu filho primogênito, e com muito amor e carinho, embora com muita humildade, ela o enfaixa e o deita numa manjedoura, ou seja, num local de alimentação dos animais, num coxo de alimentação, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, quando nós olhamos este texto, nós vamos verificar que quando o imperador expede a ordem do recenseamento, longe estava ele de imaginar que Deus o usava e usava o seu decreto para a concretização dos seus planos e propósitos eternos na vida da igreja. Querem ver? O capítulo de número 7, verso 14 de Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías é usado por Deus para dizer ao povo e anunciar: e, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Este Emanuel, este Deus conosco, este Filho de Deus, o Jesus que ali estava agora nascendo e colocado nos braços de Maria, é este anunciado há mais de 700 anos antes do seu nascimento pelo profeta messiânico Isaías. Miqueias, capítulo 5, versos 2 a 5, também, cerca de 730 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, ele vai citar o nascimento e vai precisar o local do nascimento quando ele diz assim naquele texto: e tu, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Vale repetir: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Deus Emanuel, do Deus conosco, ele está falando do Messias prometido. Portanto, diz ele ali em Miqueias que ele seria a nossa paz, ele viria para trazer ao povo a transformação, a justificação, a restauração do pecado, o perdão do pecado, a vida com abundância, a vida eterna garantida a partir dele. Embora esses profetas tivessem, tanto Isaías como Miqueias, entre tantos outros, profetizado há mais de 700 anos atrás, todos esses profetas, eles estavam cumprindo realmente o que havia sido prometido por Deus no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus faz a primeira promessa de restauração do homem que havia caído no pecado. Naquele texto de Gênesis 3,15, Deus fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, falando à serpente, ali representando Satanás, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está fazendo ali uma promessa, mostrando a Satanás que haveria de trazer a partir da mulher seu filho Jesus. E este pisaria a cabeça da serpente, ou seja, esmagaria a cabeça de Satanás, venceria Satanás, venceria o pecado, venceria a morte. E o máximo, um símbolo de que estaria debaixo dos pés, este feriria apenas o seu calcanhar, ao ser pisada a sua cabeça. Sim, nós estamos vendo neste texto de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7, o cumprimento de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ainda que diante de algumas dificuldades, haja vista uma distância de 120 quilômetros, haja vista a dificuldade para a hospedagem, haja vista a gravidez de Maria, também o parto num local
de dificuldades, talvez com muitas dificuldades, mas se cumpria ali o calendário de Deus. Ele sai da Palestina e ele vai até Belém de Judá, para que se cumprisse a promessa do Senhor Deus. A partir daquele nascimento, nós continuamos vendo os detalhes do amor, da misericórdia, da graça, da operação miraculosa de Deus. Não somente na vida de José, de Maria, do menino Jesus, mas na minha vida e na sua vida. Porque a partir do nascimento de Jesus, um novo tempo surgiu. Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, espiritualmente não morra, mas tenha a vida eterna. E foi exatamente isso que nós podemos perceber, entender, compreender nas páginas da Sagrada Escritura. Quando nós olhamos Mateus capítulo 2, versos 7 até o versículo 12, nós vamos ver a visita dos magos. E nós vamos ver, a Bíblia não diz que eram 3 magos, deduz-se que eram 3. Muitos levantam, fazem analogias que seriam 3, ou até afirmações, haja vista os presentes que foram dados, ouro, incenso, mirra. Mas quantos poderiam ter dado? 2, 3 presentes, 4, levando 3 presentes, mas de forma que a visita dos magos, relatada no capítulo 2 de Mateus, nos mostra diversos exemplos que nós precisamos aprender e seguir. No capítulo 2 de Mateus, versos 7 em diante, nós vemos aqui, com isto, ao saber que havia nascido um menino e que vinha como o rei dos judeus, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu, questionou, perguntou deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os lá em Belém, onde estava José e Maria, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Obviamente que esse não era o objetivo de Herodes. Ele tinha objetivos outros. E aqui ele estava talvez traçando uma história de cobertura, algo que não era muito verdadeiro, para que aqueles magos, sabendo onde estava o menino, pudessem levar a informação, para que ele pudesse tomar medidas drásticas, medidas que ele tomou mais à frente. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Será que esta estrela simplesmente andou sobre aqueles magos de forma apenas coincidente? Não. O plano de Deus. O plano de Deus traçado desde toda a eternidade, descrito, colocado para todos nós em Gênesis capítulo 3, 15, estava se cumprindo. O censo que foi determinado pelo imperador era também o cumprimento da vontade de Deus. A saída de José e Maria naqueles dias, vontade de Deus, plano, agenda de Deus. E agora, esses magos também, dirigidos por uma estrela, guiada por Deus, e eles, guiados por Deus, vão até o lugar que estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e a primeira coisa que eles fizeram foi prostrar-se. Prostraram-se e adoraram o menino. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, e então descreve a palavra ouro, incenso, mirra, sendo por divina advertência, percebam, não foi José quem disse, não foi Maria quem falou, não foi alguém, alguma outra pessoa que talvez mais sensível às situações difíceis, não. Divina advertência, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, que tinha má intenção em seu coração, regressaram por outro caminho à sua terra. Nós vemos que Deus estava no comando, na direção, cumprindo o seu plano. E aí a gente pode ir a um outro texto que fala sobre este momento do nascimento de Jesus. Um outro detalhe de celestial importância no calendário de Deus. Foi o momento
da aparição dos anjos aos pastores no campo. O texto que nós lemos está em Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Na sequência, a partir do verso 8 até o verso 20, nós vamos ver que havia naquela mesma região, que região? Belém da Judéia, pastores que viviam nos campos, homens simples, humildes, trabalhadores, que viravam à noite guardando os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E naquela mesma noite, no calendário de Deus, na agenda de Deus, Deus manda um anjo descer onde eles estavam. Se você quiser acompanhar, veja na sua Bíblia, Lucas, capítulo 2, verso 9. E então, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e, obviamente, eles ficaram tomados de grande temor. E qual foi a mensagem divinal? Mensagem de Deus por meio do anjo. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não será só para vocês, pastores. Não será só para a mãe e para o pai, José e Maria, mas será para todo o povo. E então ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, aqui em Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E então, a partir daquele momento, o coração daqueles homens se encheu de alegria. E então o anjo continua fazendo a sua informação, levando a sua informação, e isto vos servirá de sinal, disse o anjo. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com aquele anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Irmãos queridos, não era somente uma coincidência. José e Maria, na agenda de José e Maria estava ali cravado a agenda de Deus. Na agenda de Deus estava o nascimento do seu filho. E haveria de se cumprir a palavra ali em Belém da Judéia, então eles precisavam viajar ainda que 120 quilômetros, ainda que passando aquelas dificuldades para nos trazer ensinamentos profundos, muitas vezes que nós nem entenderemos durante esta vida aqui na Terra. Mas Maria é levada a Belém. Maria é levada àquele local simples onde nasce o Filho de Deus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele que vem para ser o Emanuel, o Deus conosco. E vendo isto, aqueles pastores foram apressadamente e acharam Maria e José com a criança deitada na manjedoura. Vendo-o, divulgavam o que eles tinham visto e ouvido a respeito do menino a partir dos anjos que haviam aparecido. Todos que ouviam esta história admiravam-se das coisas ditas, referidas pelos pastores. Maria, porém, como uma mãe que amava, uma mulher escolhida por Deus, guardava todas essas palavras, meditando em seu coração a respeito da misericórdia, da graça de Deus em sua vida. E voltaram os pastores, glorificando a Deus, louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, e como aquilo havia sido anunciado a eles. Sim, ali estavam seres celestiais anunciando o Senhor dos céus e da terra. Ali estavam anjos anunciando àqueles humildes pastores, homens humildes, pastores de ovelhas, a chegada do Supremo Pastor. Nós vimos, então, inicialmente, que todas as coisas faziam parte da agenda de Deus. Desde Gênesis, capítulo 3, 15, quando Deus promete pela primeira vez a restauração do povo por meio de Jesus Cristo. Deus vai usar todos os profetas. Citamos aqui apenas Isaías e Miqueias, mas todos os demais trarão uma proposta messiânica, cristocêntrica, mostrando que Cristo viria para transformar a minha e a sua vida, para nos tirar das trevas para a luz, do pecado para a vida de comunhão, da morte para a vida,
e nos dar, assim, vida abundante aqui e vida eterna no céu. Isso é Natal. Jesus nasceu para que isso acontecesse. Quando acendemos uma árvore de Natal, que as luzes brilham, precisamos ter uma noção de que tudo isso é uma simbologia, talvez até rechaçada por alguns, não aplicada ou aceita por muitos, mas nós precisamos entender que mais do que o brilho de uma luz, mais do que bolinhas de enfeite, mais do que estrelas sobre uma árvore, mais do que qualquer outra ornamentação, precisamos ter exatamente a luz que é Cristo. Precisamos brilhar como a luz do mundo que Ele nos tornou e nos fez, para que possamos brilhar diante dos homens. Assim também brilha a vossa luz, para que possamos, por meio do nosso testemunho, levar este amor de Deus, mostrar o sentido do verdadeiro Natal, a razão de Jesus Cristo ter voltado. Por que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15 que mandaria, por meio da mulher, o seu filho, o seu descendente, para trazer juízo sobre Satanás? Porque o homem havia pecado, desobedecido, e havia se afastado, quebrado a sua comunhão com o Senhor. E agora só teria um jeito, por meio de Jesus Cristo, este homem ser restaurado diante do Pai. O Natal de Jesus Cristo é exatamente para isso que ele aconteceu. O nascimento de Jesus foi para que nós tivéssemos vida, foi para que nós fôssemos restaurados. O Natal que comemoramos hoje, o Natal que nós nos preparamos para comemorar dentro de alguns dias, não devemos nos restringir somente ao dia 25 ou à véspera de 24 para 25 de dezembro. Precisamos dizer hoje, no dia 10 de dezembro, assim como em todos os demais 364 dias do ano, Feliz Natal, independente do dia do ano que estejamos vivendo, porque Natal é Jesus Cristo nascendo todos os dias em nossos corações. Quando nós olhamos para aquelas visitas, é preciso que a gente tenha uma aplicação, ou faça uma aplicação. Por que Deus manda os magos? Por que Deus manda os pastores? Magos do Oriente, certamente homens ricos, de posses, ao ponto de levarem ouro, incenso, mirra, bens preciosos e caros. Mas também Deus vai lá com os seus anjos e anuncia aos pastores, homens simples do campo, trabalhadores noturnos, homens que talvez eram rejeitados por muitos outros, mas Deus nos chama, ricos e pobres, para que possamos nos achegar a Ele. Deus veio para os judeus, Deus veio para os gregos, Deus veio para os romanos, gentios, Deus veio para mim, Deus veio para você por meio de Jesus Cristo. Para todos os povos, a fim de nos tornar seus filhos, de restaurar nossa vida espiritual e de nos transformar em verdadeiros adoradores. O método utilizado por Deus para com aqueles magos, ele coloca uma estrela a brilhar. E ele segue aquela estrela em movimento até que ela para sobre o lugar em que se encontrava a família de José, Maria e o menino Jesus. O próprio Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E tal qual aquela estrela, nós precisamos levar as pessoas à presença de Jesus, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, quer seja por meio de palavras, de exemplos, nós precisamos ter tal comunhão com Deus, ao ponto de brilhar a nossa luz, a fim de que as pessoas possam também se achegarem à presença do Senhor Jesus, que é Cristo, o Salvador. Hoje, nós somos convidados a também nos aproximarmos de Jesus. E assim como aqueles magos levaram seus presentes, eles entregaram ouro, incenso, mirra, podemos fazer diversas analogias do que poderia simbolizar aqueles elementos, aqueles presentes para cada um de nós. O ouro, um bem precioso, caro, sua grama é de alto valor, simbolizando aquilo que temos de mais precioso para oferecer. E é preciso que a gente pense nisso.
E o bem mais precioso que nós temos para oferecer ao Senhor Jesus, não somente no dia 25 de dezembro, mas em todos os dias da nossa vida, é o nosso coração, é o nosso ser, é a nossa vida, dia após dia. O incenso, que era utilizado nas cerimônias religiosas para simbolizar, para trazer o sentido de purificação, de santificação, é preciso que nós também entreguemos todo o nosso ser, buscando santificação, para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos nos tornar santo ou santos, como santo é o nosso Deus. A mirra, também um perfume que era utilizado para embalsamar aqueles que vinham a morrer, trazendo a percepção da vida, da manutenção, da preservação. Nós precisamos também entender que aquela mirra, com o bom perfume que ela tinha, o bom perfume que pode ser representante aqui do bom perfume de Cristo, aquele que preserva, aquele que restaura, aquele que mantém, aquele que, como o embalsamamento, traz também a manutenção e a preservação. Muito mais do que questões físicas, econômicas, como ouro, incenso, valores financeiros, valores monetários, mas o valor espiritual de tudo isso. A entrega do coração, a santificação e a preservação da vida diante do Senhor em santidade de vida. E assim, nós vamos perceber que, como aqueles pastores, ao tomarem conhecimento do nascimento de Jesus, partiram apressadamente, diz o capítulo 2, verso 16 de Lucas. Foram apressadamente ao encontro de José, Maria e o menino Jesus. Que nós possamos aproveitar o tempo. Não podemos deixar para amanhã. Não podemos deixar para depois. É preciso fazer hoje. É preciso dizer, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração. É preciso reconhecer que Jesus é o Senhor. É preciso reconhecer hoje que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. É preciso reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. É preciso confessar isso diante do Senhor. É preciso mostrar isso ao mundo. É preciso pregar este evangelho, seja para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os amigos. Nós temos aprendido e temos tido a facilidade de fazer isso online atualmente. Muitas vezes era difícil sair de casa e ir a algum lugar. Hoje não, hoje nós temos os meios de comunicações que nos facilitam, mas nós não podemos deixar para depois. O ano de 2020 tem nos mostrado, talvez de maneira muito dura, que não podemos deixar para depois. Nós não sabemos o que vem, nunca soubemos, mas a pandemia nos trouxe, não uma ansiedade ou uma preocupação, é claro que para alguns sim, mas nos trouxe ensinamentos de que nós não temos certeza de nada, nós não temos nenhuma certeza do que ocorrerá amanhã, com quaisquer de nós, qualquer um de nós. Então, se Deus está nos chamando hoje e falando como falou aqueles pastores no campo, é hora de apressadamente deixar o que estamos fazendo e ir à presença do Senhor Jesus. Se Deus está colocando, mostrando com a sua estrela, a sua luz, a sua palavra, o caminho que nós devemos seguir até a presença de Jesus, é hora de seguir a orientação do Senhor Deus e de irmos ao encontro de Jesus. É hora de fazermos a vontade do Pai. Neste Natal, nós estamos vivendo hoje o dia 10 de dezembro. É hora de presentearmos ao nosso Deus, ao Salvador, que é Cristo, ao aniversariante, que é Jesus. E é hora de nos presentearmos
deixando Deus entrar. Agrada-te do Senhor. Satisfaça o Senhor. Confia nele. Entrega a tua vida, teu caminho, as tuas necessidades. Confia nele. E o mais ele fará. É hora de fazermos isso. Eu gostaria de convidá-lo a orar neste instante, nos colocando à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, assim como aqueles pastores receberam a tua mensagem por meio dos anjos, nós temos ouvido a tua palavra, a tua mensagem, e queremos apressadamente partir em tua direção. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor e também agradecer por tudo que ele tem feito, de Gênesis até agora, ou seja, em todos os tempos, na vida do seu povo e na nossa vida particularmente. Senhor, muito obrigado por este momento em tua presença. Muito obrigado pela tua palavra que vem ao encontro dos nossos corações. Muito obrigado porque nós podemos entender que tudo fez e tudo faz parte do teu plano divino, da tua aliança para conosco. O Senhor, a partir da queda, da desobediência de Adão e Eva, o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor fez um pacto conosco, um pacto de restauração. E ali o Senhor nos prometeu. E nós podemos ver em todas as páginas da Bíblia e em toda a nossa história que o Senhor cumpre a tua palavra. E que um dia estaremos com o Senhor no céu, porque Jesus Cristo, pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor nosso Deus, nos resgatou, nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, e como um presente veio do céu e veio para ser o nosso Deus, o Deus conosco, o nosso Emanuel. Por isso tudo, receba a nossa gratidão, nosso louvor, mas receba também a nossa vida em tuas mãos. E dela, ó Deus, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, onde tudo é perfeito. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Eu quero te convidar a acompanhar, juntamente com o conjunto Mais Que Palavras, composto pelos nossos adolescentes da igreja, uma canção que fala sobre o Filho de Deus, que você possa realmente abrir ainda mais o seu coração e deixar a mensagem entrar de maneira profunda e poderosa. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir nossos adolescentes.
tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Que bom ouvir nossos adolescentes cantando uma mensagem tão agradável ao coração. Que bom. Que Deus continue abençoando a cada um deles. Neste momento que já estamos chegando ao final da nossa live, nós vamos orar. Orar agradecendo pelos nossos aniversariantes de quinta, sexta e sábado, pedindo que Deus os abençoe. Também as famílias de oração e entre outros motivos que nós temos para orar. Quero dizer para vocês que no dia de hoje estão aniversariando a nossa irmã Alminda Ramos, o Davi Carvalho, do nosso departamento infantil, os casais Diogo e Gisele, Luiz Cláudio e Débora Mediorim, o Tércio e a Marta, o Wilson e a Noelise.
Que Deus os abençoe, dê a vocês um novo ano cheio de alegria e que o dia de hoje seja ainda um dia de festa na presença do Senhor e com seus familiares. Esse é o desejo da nossa Igreja Presbiteriana Nacional. Amanhã, se Deus assim permitir, e na sequência no sábado, estarão aniversariando a Flávia Cavalcante, a Thalita Alencar, o Wellington Dias, o Carlos e a Rosa Maria Del Pino, são nossos missionários na Espanha, em Madrid, o Davi Bertoldo e a Vera Andréa estão na Irlanda do Norte, como nossos missionários, o Donaldo e a Cleusa, que Deus abençoe também de maneira abundante a vida de cada um de vocês. No sábado, estarão aniversariando a Ana Paula Alcélio, o Elben Júnior, o Javan Ataíde, a Yolanda Araújo, nossa irmã Yolanda, o presbítero Carlos Alcélio Nogueira e a Ana Paula, aniversário de casamento, o Eber e a Darlene, o Márcio Pina e a Camila, o Nivaldo e a Osita. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês de maneira abundante e que isso seja dia após dia em todo o novo ano que vocês estão iniciando. As nossas famílias de oração são o presbítero Amaro e a Carla e também suas filhas Gabriela, Bruna e Carolina, seus genros Diego, Eduardo e Felipe. Também o nosso irmão Tiago e a Flavinha e seus filhos Vinícius e Júlia. E a família de oração, família missionária, é a família do Kunsa Kouna, que se encontra em Guiné-Bissau. Que Deus, com ele, abençoe todos os nossos demais missionários. Nós temos também, irmãos, orado pelos nossos enfermos. Nós estamos com a relação aumentando nos últimos dias e relembramos aqui que devemos continuar orando pela irmã Claudete Ramos, que está em home care, ela que está sendo tratada das sequelas da Covid. A nossa irmã Miriam Botelho continua em tratamento, orei com ela esta semana por telefone, está sempre alegre, sempre feliz. Tia Miriam, que Deus te abençoe grandemente e a toda a sua família. Também oramos juntos com a irmã Isabel Mota, depende de nossas orações, está fazendo tratamento de leucemia e tanto ela como sua filha, que também está fazendo alguns exames de saúde, dependem, juntamente com os demais familiares, das nossas orações. A irmã Heriberta fará cirurgia no dia 22 de dezembro. Está num longo tratamento, que Deus tenha misericórdia da senhora. E a irmã Silvia Maria, recuperando-se de 2 grandes cirurgias que fez esta semana. Está em casa, sob os cuidados dos seus familiares, e também pede nossas orações. Os missionários Fernando Alencar e Angelita estão acometidos de Covid, em tratamento, e precisam que a gente realmente interceda por eles. Reverendo Rudival Alexandre de Souza, grande companheiro de muitos anos atrás, ele que é do Presbitério Brasília Sul, foi acometido de Covid, e nós temos um compromisso de oração também com ele e por ele. Nós temos alguns irmãos da igreja que estão acometidos de Covid. São eles: Marcelo Saião, Viviane Saião, nosso irmão Gilson e sua esposa Alzerina, e também a sua filha Ana Gláucia, e o presbítero Anderson, que já está praticamente recuperado e, se Deus permitir, já estará no próximo domingo conosco, mas ainda numa fase final de recuperação. Alguns familiares que se encontram também na mesma situação de tratamento, o Fernando, que é o jovem neto do presbítero Machado e da irmã Deolinda, a Amanda, que é filha da nossa irmã Francisca, e o esposo dela, da Amanda, que também está acometido e genro, por isso, da irmã Francisca. Nós oramos nesse momento por essas pessoas. Eu te convido a pedir que Deus os abençoe, tenha misericórdia, e vamos pedir e agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito. Vamos lá? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de conversar com o Senhor. Em primeiro lugar, queremos te agradecer pela vida dos nossos aniversariantes, por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a cada um deles. Pedimos que o Senhor os abençoe nessa nova jornada, nova etapa, para que eles possam andar nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. Ó Deus querido, também pedimos pelas famílias de oração, que o Senhor os abençoe em suas necessidades, que o Senhor esteja com cada um deles,
abençoando, colocando os teus anjos ao redor da família do presbítero Amaro, da família, ó Deus, do Consa, que está ali, do Consa, que está em Guiné-Bissau, e também da família do Tiago e da Flavinha, Pai. Tenha misericórdia de cada um dos teus servos, que a tua vontade se cumpra na vida deles e que eles possam ver em todos os momentos a tua glória presente na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar de cada um deles. Rogamos pelos que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, que a unção do teu Espírito Santo seja derramada sobre eles, unção curativa, curando o físico, curando o emocional, fortalecendo a fé de cada um, para que eles possam fazer a tua vontade, mostrar ao mundo que eles têm um Deus vivo, um pastor que cuida de cada um como ovelha, um pai que ama e que carrega nos braços, ó Deus, teus filhos. Pedimos por aqueles que estão na frente de batalha, especialmente os irmãos que trabalham na área da saúde, que o Senhor esteja cuidando de cada um e usando-os como instrumentos de bênçãos na vida dos que eles cuidam e também cuidando e protegendo a cada um deles. Ó Deus, são tantos pedidos, com certeza pessoas que estão conosco nesta live e que têm necessidades que nós desconhecemos, mas que o Senhor sabe quais são. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe em suas necessidades e que a tua vontade se cumpra na vida de cada um que aqui está conosco, ó Deus. Nós te pedimos essas bênçãos, nós agradecemos, rogando ao Senhor que mande sobre nós um avivamento e fortaleça sempre a nossa vida espiritual, equilibre a nossa vida emocional, para que em tudo possamos experimentar a alegria da tua salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, nós oramos humildemente, no nome santo de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Assim, irmãos queridos, recebam a bênção nesse instante. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Senhor e eterno Pai, que as bênçãos consoladoras do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Eu gostaria, queridos, de apresentar aqueles que estão conosco nesta live. Aqueles que estão trabalhando, ainda que nos bastidores, mas fazendo com que nossas imagens, nosso som e a mensagem do Senhor pudesse chegar ao seu coração. Então, peço que abram suas imagens, seus microfones, e vamos, então, agora bater um papo com essa turma que está aqui com a gente na live. Por gentileza, pessoal. Vamos lá. Nós temos aqui, na direção técnica, o Marquinhos, ali com a gente, Marcos Rezende. Nós temos na projeção a Dani e também a Raquel, essas duas moças lindas. Muito obrigado. E nós temos no monitoramento a tia Cris Redua, que atualmente está morando em Niterói, no Rio de Janeiro, mas não nos abandonou. Graças a Deus por isso. Bom demais. Uma alegria tê-los aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe. Tivemos o Evaldo. Não sei se alguém está com ele em background, mas, de qualquer forma, eu agradeço ao Evaldo que esteve cantando conosco no momento de louvor. Bom, gente, eu gostaria de agradecer aqueles que trocaram algumas mensagens conosco no chat, né, no YouTube. Nós tivemos aqui, eu queria citar alguns nomes. Olha, desde 18 horas e 23 minutos, 22, irmã Deolinda, Dalila, irmã Francisca, Iva, né, Marlene Galdino, quantos irmãos e irmãs aqui com a gente. O nosso irmão Jaime Oviedo, lá da Colômbia, em Bogotá, sempre conosco. Nosso muito obrigado, que Deus lhe bendiga, irmão. Que Deus assim esteja abençoando a família de cada um de nós. Olha, temos aqui a Cris, que se pronunciou também, a irmã Maria Heriberta, Dona Cássia, sempre presente, a Tânia, o Elben César, a irmã Ana Maria Costa, que estaria conosco numa entrevista hoje, mas possivelmente estará na quinta-feira que vem, se assim Deus nos permitir. A Leila Rezende, que Deus abençoe você, Leila, o Cássio, irmã Arailde, a Nádia, também conosco, lá de Fortaleza, Lana Santos, deixe-me ver, a Dília, a Carol Naum, lá do Canadá. Se ainda estiver conosco, um beijo no coração seu, do
da família toda, e que Deus esteja abençoando a você, ao Bernardo, aos meninos, de maneira abundante. Nosso irmão Enos Souza, Rosa Zaidan, minha irmã Alzira, do Rio de Janeiro, que alegria, irmã Valdete, nossa cantora, Luciano Mendes, Marileia, minha cunhada, lá do Rio de Janeiro, Rosa Zaidan, Marta Melo, minha amada, se ainda estiver aqui me ouvindo, beijo no seu coração. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui. Enfim, a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus, você mesmo que não tenha mandado uma mensagenzinha aqui no chat, mas que ainda esteja nos ouvindo, nosso muito obrigado, que seja um final de noite na presença do Senhor e que assim Deus esteja contigo todos os dias. Um beijo no seu coração, o nosso muito obrigado, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. O IPN em Ação começa agora. É tempo de boas novas. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos celebrar essa ocasião especial durante todo o mês, com as crianças, a juventude e com toda a igreja. Será pregador numa das programações o pastor Paulo Júnior. Que o Natal 2020 seja um tempo de paz, alegria e boas novas. Jesus, nossa maior alegria sempre. Nosso parceiro na Ponte Social em Santa Luz foi selecionado pelo 4º ano consecutivo como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Neste ano, devido à crise sanitária que estamos vivenciando, vamos presentear nossos afiliados exclusivamente por meio de boletos bancários. Fique ligado, envie sua doação de Natal com muito amor. Natal de verdade é o Evangelho de Cristo. Temos mais conteúdos bíblicos disponíveis para você se edificar e compartilhar. No Spotify, em podcast, confira as novas séries de mensagens da salvação do profeta Abacuque e dos 5 solas da Reforma, pregadas por nossos pastores recentemente. Com a volta de diversas atividades presenciais na IPN, as lives pastorais em dezembro serão apenas às quartas e quintas-feiras, às 19 horas. Alimente-se da palavra em nossas lives. As crianças também recebem a palavra na mini-live, agora aos sábados às 10h30 e domingo às 9h30 e às 19 horas. Os pré-adolescentes terão no sábado, dia 12 de dezembro, um encontro da UPJ no Terraço IPN às 18 horas. Estamos cumprindo o grande mandamento nessa pandemia. Centenas de cestas de alimentos estão sendo doadas no DF e no Piauí, graças à sua generosidade. Nossos obreiros e missionários, pregando a palavra no Brasil e no mundo, também estão sendo cuidados com suas orações e suporte financeiro. E novidade! Para fazer suas transferências sem taxas, faça um Pix para a IPN com a chave tesouraria@ipn.org.br ou para o SEM com a chave ipn100@gmail.com. Nossa juventude está desfrutando da palavra e da comunhão. Nossos adolescentes se reúnem no Ponte da UPA às sextas-feiras, às 20h30 no Templo IPN. A mocidade também se reúne às sextas-feiras nos pequenos grupos, compartilhando bons momentos de reflexão sobre o crescimento espiritual. Os jovens adultos do grupo Mais Amigos estão se reunindo no Templo IPN aos sábados, às 18 horas. Aos domingos, às 10 horas e às 19h30, com sua família em casa no culto doméstico, ou presencialmente no templo, adoremos ao nosso Redentor. Inscreva-se individualmente ou toda a família no aplicativo da igreja. Depois de inscrito, se no sábado ainda houver vagas, sinta-se à vontade para inscrever-se para um segundo culto. Somos parte de um só rebanho. Compartilhamos da mesma fé em um só Salvador, Jesus, a boa nova de grande alegria para todos os povos.